última oportunidade. Se não for hoje, não é nunca mais. Ou quem sabe, para o ano que vem. Essa é a situação atual do Bahia para essa última rodada, essa decisão. E eu, claro, quero colocar aqui um vídeo bacana do pessoal do NE 45 Minutos, no qual eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá certo? O comentário, né? Toda uma análise completa sobre a situação do Bahia. Olha, e não é só assim, do Bahia especificamente, do todo o entorno ali, né, do Tricolor. O que é que o Tricolor precisa para conquistar em relação à torcida, à expectativa. Olha, é um dos melhores vídeos que você vai ver sobre essa decisão do Tricolor. Só antes, claro, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like para você sempre receber esse nosso conteúdo aqui em primeiríssimo lugar. Mas não vamos perder tempo, vamos colocar aqui na tela agora para você e a gente vai acompanhar e também trazer os nossos comentários agora. Que aí a gente pode ver a opinião de Ravel, né? A torcida do Bahia está muito mais pelo Juventude contra o Cruzeiro do que propriamente o Bahia, já que o Atlético Goianiense aí vem dando um certo trabalho, né? Quase venceu o Vasco, venceu o Fortaleza com muita autoridade no jogo de quarta-feira. E o Bahia precisa dessa vitória aí para não depender de outros resultados. Senão, o Cruzeiro só precisa não ganhar. Então, é a única chance do Bahia garantir. Eu acho que é uma boa chance, até pelo que o Cruzeiro tem jogado, mas o Bahia realmente gera essa desconfiança pelo futebol praticado. Pode gerar, meu irmão, mas assim, é uma pipocada além da conta. Não. Só para não perder esse fio aí, Minhoca, que você levantou, estava, tá? Só para, assim, a temperatura, o termômetro da torcida do Bahia, nas redes sociais principalmente, mudou muito de meio-dia para cá. O Bahia soltou um vídeo tentando estabelecer e aproximar a comunicação do time com a torcida, né? Relembrando os momentos históricos onde o time precisou ali defender situações na última rodada, aquela questão de acreditar, de chamar para junto, e um próprio movimento orgânico da torcida do Bahia fez com que o comportamento da torcida nas redes, que estava de extrema angústia, de desconfiança, de crítica pesada, mudou. Assim, nas últimas horas, o que a gente percebeu foi uma mobilização em prol da conquista, do resultado, tá? Fiquei com a percepção clara, assim, principalmente aqui na minha bolha, de que a torcida do Bahia, eu não estou dizendo aqui que ela passou a acreditar piamente que o Bahia vai vencer o Atlético Goianiense, mas teve uma mudança de postura que indicou que a torcida vai para apoiar. E isso é muito importante porque, anteriormente, tinha aquela sensação de desconfiança, e mais isso que você trouxe, Minhoca, do torcedor contar muito mais com o que o Juventude pode fazer no jogo contra o Cruzeiro. Afinal de contas, um empate serve, né? Um empate nessa partida serve para o Bahia conquistar a vaga na Libertadores. E parecia que o torcedor estava muito mais na expectativa de ver esse empate acontecer na Serra Gaúcha do que propriamente o Bahia vencer o Atlético Goianiense. Mas mudou essa percepção. Assim, nas últimas horas, a sensação que se tem agora é de que o torcedor está passando a acreditar, que vai para o estádio para apoiar, e era uma coisa que me preocupava, porque como a fase é tão ruim, era natural que o torcedor ligasse o desconfiômetro ali e ficasse muito mais esperando acontecer. Agora, a sensação é de que, por um movimento orgânico, também impulsionado pela própria comunicação do clube, a torcida vai para o estádio para jogar junto. Eu acho que isso tem um peso muito, 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 muito importante para que o Bahia consiga, naquela hora mais difícil, vencer e conquistar o seu objetivo. E aí eu trago um recorte histórico recente. Né? Em 2022, o Bahia chegou na última rodada para conseguir carimbar o acesso ali, depois de a série B, onde ele passou todas as 38 rodadas no G4, mas chegou na última rodada perigando não subir, venceu o CRB. Ano passado, num jogo muito difícil, contra um Atlético Mineiro muito forte, com a possibilidade real de não conseguir permanecer, resolveu na última rodada, e o roteiro meio que se repete, só que agora com outro tipo de disputa, né? Vai voltar a disputar a Libertadores, competição que não disputa desde 89, e parece que o torcedor entendeu que não é hora de criticar, e o torcedor vai jogar junto. Então, me parece que a percepção do torcedor mudou. Continua contando com a possibilidade do Juventude atrapalhar o Cruzeiro. Não que o Cruzeiro precise muito para se atrapalhar. Cruzeiro e Bahia vêm numa fase péssima. Então, os dois estão um jogando pro outro essa vaga, mas eu vejo o Bahia como favorito. E o dia seguinte sempre é muito importante. Isso, a gente falou até ontem, teve análise do jogo do Fortaleza, e Minhoca até fala em algum momento que estava na dúvida, assim, quantos torcedores poderiam fazer check-out, pode até marcar o check-in, mas de repente não ir para o jogo. Mas aí depois a gente fala só, mas quando a cabeça esfriando, até domingo, o cara olha a importância, o cara iria. Aí tem a matéria já hoje, tá, né, que 7 dos 8 setores do Fortaleza já estão esgotados. Para dar um exemplo assim, isso o Fortaleza perdeu ontem do Lanterna, de uma atuação constrangedora. O do Bahia, e isso pro Fortaleza vai tentar ser G4 e tal, mas beleza, pro G4, mas não vai estar disputando a vaga. Vai estar disputando a colocação histórica. A do Bahia, pro clube, tem um peso maior. Está ou não está na Libertadores, é o que faz domingo. Não faria sentido algum
que Bahia e Atlético Goianiense não chegasse no domingo com uma atmosfera, mesmo com toda essa fase do Bahia. Porque quando o time está brigando pro rebaixamento, significa que você apoiou muito. Mas na última rodada, se o cara tiver uma chance de cair, depender, o estádio não enche toda vez. Assim, é uma coisa que você, tipo, o time está perdendo, sofrido, uma campanha bem sofrida, mas de repente aí na última rodada diz, ó, se ganhar, escapa. O estádio lota sempre. Por que danado? Nessa mesma lógica, o estádio não lotaria, onde em vez de você cair, é ir para Libertadores. A campanha... Lotaria, maestro. A questão principal, eu acho que é o comportamento do torcedor. Na hora do jogo, eu nunca vi ser o contrário, é isso que eu quero dizer. É porque o imediatismo é natural do torcedor, isso é muito natural. Quando eu falo torcedor, me coloca bem, não estou colocando uma posição que eu olho de fora, não, me coloco nisso também. Por isso que, mas com o tempo você aprende também. Com o tempo você fala, o dia seguinte é muito importante. Ó, porra, terça-feira foi uma porrada, aí de repente vem o Cruzeiro, aí não ganha, já facilitou um pouco. Aí vem o dia seguinte, aí um amigo liga, diz que fez o check-in, aí outro diz, vou também, o cara diz, eu vou. Aí daqui a pouco tem uma notinha do vídeo, porque isso que você trouxe da rede social é importante. Mas para uma grande passada do Bahia, o cara faz a menor ideia se esse vídeo existe. O cara viveu o Bahia, o cara simplesmente viu que o Bahia levou uma porrada do Corinthians, estilou pesadamente, aí esfriou a cabeça hoje, aí de repente o cara, vou domingo. Mas o cara não vai domingo para fazer esse vídeo. Alguns, beleza, mudou a cabeça de alguns, de muitos talvez. Não vou mensurar. Mas eu não consigo achar que não tem aquele que não sabe nem que esse vídeo existe. E que simplesmente o cara sabe que o jogo seguinte o cara vai estar lá. Então esse jogo domingo do Bahia, quando a gente fala 89, que é a última participação da Libertadores que o Ravel falou, isso dá 36 anos para 2025. Pô. Sabe quantas vezes o Bahia disputou diretamente uma vaga na Libertadores nesse tempo todo? Alguém faz ideia aqui? Zero. Porque em 90, embora tenha sido semifinal, mas o Brasil tinha 2 vagas e uma vaga já era da Copa do Brasil. Ou seja, ser vice-campeão, o Bahia parou na semifinal de 90. Se ele fosse finalista, não adiantaria de nada. Tem que ser ou campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil. E de lá para cá, o Bahia nunca chegou nem em semifinal de competição. Então teve nem aquela questão. E no Campeonato Brasileiro, a última vez que o Bahia ficou entre os 10 foi 8º lugar em 2001, onde existia, acho que era G3. Acho que eram 4 vagas. Era uma para o campeão, uma para o vice. Não, eram 4 vagas, mas era uma campeão, uma para o vice, uma para o campeão da Copa do Brasil e uma para o campeão da Copa dos Campeões. Era naquele momento 4 vagas. Ou seja, até porque o terceiro lugar em 99 foi o Vitória, que não jogou a Libertadores. Acho que o mais próximo que chegou foi aquele ano ali com o Carpegiani, que a equipe deu uma ideia que ia, mas no final não foi, né? Mas eu não digo chegar perto, não. Eu digo assim, mas eu digo assim, hoje o Bahia disputará uma vaga na Libertadores. Nunca aconteceu. Desde a participação do Bahia. Joga uma decisão, né, Maestro? Você diz. Isso. É porque o Vitória teve. O Vitória jogou a final do Brasileiro, o Brasileiro da Copa do Brasil e perdeu. Se tivesse sido campeão, teria entrado. O Sport perdeu a final da Copa. Acabei de falar, perdeu a Copa dos Campeões de 2000. Se tivesse vencido, teria entrado. O Ceará jogou a Copa do Brasil em 94. Se tivesse vencido, teria entrado. O Bahia não teve esse jogo. Então, como é que esse jogo, que não existe há quase 40 anos, até domingo vai ser mobilizado? Eu não tenho a menor dúvida que, assim, agora, a impaciência de parte da torcida certamente vai existir, porque a galera tá de saco cheio do time também, que inclusive, a torcida tem que ser respeitado nisso. Se uma multidão de gente tá de saco cheio, alguma coisa aconteceu. Mas na hora que começar o jogo, e que o Bahia estiver disputando algo que não faz parte da realidade dele, antes do Grupo City, durante quase 40 anos, é para aproveitar, pô. É para aproveitar, porque se fosse para escapar, o Bahia só depende dele para escapar. Pega o Atlético Goianiense rebaixado. O Bahia é o 17º, o Atlético Goianiense está rebaixado como está, e se ganhar, escapa. Teria 40 mil na fonte nova, porra. Agora para a Libertadores fica, não veio, não sei, que porra não. Vai ser no cenário mais difícil, ano passado teve 28 mil. Eu acho que eu não me fiz entender direito. Eu não questionei em nenhum momento a presença da torcida. Eu falo do jeito que você falou da rede social, do que eu leio também, é uma sensação de que, já que como fosse assim, porra, eu não quero ir em 8º, não. Tá entendendo? Eu não quero ir, como se fosse assim, porra, eu não quero ir 8º, não. E 8º é uma merda. Parece que tem essa parcela que pensa assim, viu? Ficou meio assim, magoadinha pelo fato do Bahia ter passado boa parte do campeonato lá em cima. O fato é que, assim, a torcida do Bahia não precisa que o clube a convoque para ir para o estádio. A média de público está aí para provar isso. A torcida do Bahia está presente em todos os jogos. A fase ruim do Bahia dura muito tempo e o Bahia, só em 2 ocasiões, colocou um público inferior a 30 mil pessoas. E uma delas, caiu o mundo em Salvador, na semana do jogo. O fato é que eu acho que o que mudou, Maestro, com o vídeo, com esse dia seguinte que você falou, concordo plenamente, é um falando com o outro falando com um, começa a mobilizar, tem sempre aquele mais apaixonado, aquele cara que não analisa número, aquele cara que comemorou como eu o gol de Estevão de falta ontem no jogo contra o Cruzeiro, que ele vai ter um comportamento diferente para o estádio. Aí eu acho que é aquele cara que, mesmo que tenha essa parcela que você falou, que eu acho que vai ter mesmo, aquele mais impaciente, aquele mais negativo, eu acho que ele vai ser engolido por uma multidão de torcedores que, enquanto o Bahia estiver matematicamente dependendo ali de administrar um resultado, de fazer um gol, enfim, de estar na frente, eu acho que essa torcida não vai largar. E eu não tinha perspectiva de ter esse comportamento na Fonte Nova no jogo de domingo e passei a ter a partir da movimentação da torcida hoje. Eu acho que o peso da decisão ele é muito grande, sabe?
se esse jogo fosse 2 rodadas atrás, numa pegada de que, se o Bahia vencer, fica muito próximo, poderia ter mais protesto, poderia ter mais essa sensação, assim, da equipe não tá bem, mas o fato de que vai pro jogo, se vencer tá na Libertadores, sabe? Tipo, é uma decisão clara, se vencer entrou, faz o torcedor relevar mais, sabe? É que nem a gente tá vendo no chat aqui, torcedor, é até engraçado que Celso comentou aqui no nosso chat interno, né? Igor Santos falando, o time é um lixo, mas não é hora de criticar. Provavelmente Igor pensa isso porque justamente com essa sensação, velho. Isso resume exatamente esse momento, pô. Essa mensagem, ela é o suco do que a gente tá debatendo, pô. É o que o torcedor do Bahia sente em relação ao time, mas ele entende muito bem também a urgência, o que tá em jogo, pô. Aí, Igor tá sempre aqui com a gente, viu? Um abraço, irmão. Um abraço, Igor. Ele tá puto, com razão, com o time, etc., com a queda de rendimento, mas ele entende, velho, é uma decisão. Se vencer, a gente vai. Então, assim, esquece por 90 minutos. Ganha esse jogo depois, se você quiser xingar o jogador porque foi mais difícil do que deveria. Ou sei lá, porque o Bahia empatou e só foi porque o Cruzeiro não venceu. Velho, aí depois você guarda isso. Mas agora é 90 minutos valendo a vaga. Sabe? Eu acho que isso pesa muito nessa reação do torcedor. E eu acho que a rodada ontem também ajudou bastante o Bahia. Para além do Cruzeiro não ter vencido, que faz com que o Cruzeiro tenha que vencer o Juventude, o Cruzeiro vai enfrentar um Juventude com confiança, né? Um Juventude que teve um crescimento aí nas rodadas finais, venceu Que o vai São celebrar Paulo, sua permanência. que vai celebrar sua permanência, vai ser uma festa para a torcida, que vai brigar ali para garantir sua Sul-Americana. Então, esse resultado também ajudou, né? Porque não vai ser, de forma alguma, um jogo fácil para o Cruzeiro. Pessoal, análise bacana, né? Realmente é o jogo da vida do Bahia, né? É o jogo do ano, é o jogo de muitos anos, é o jogo que o torcedor do Tricolor estava esperando. Mas e aí? Qual a tua expectativa? Tu ainda estás confiante que o Bahia pode sim ir para essa Libertadores? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a tua opinião a respeito de todo este momento, né? Eu acredito que se tinha algo negativo, eu acho que a gente tem que deixar de lado, né? E focar nesta luta pela vaga na Libertadores. Tricolor Baiano é o Nordeste hoje, rumo à Libertadores 2025. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa as notificações, daqui a pouco a gente volta. Grande abraço.